Então, o corpo humano, o esqueleto, antes a gente estudava ele cabeça, tronco e membros, né? Agora a divisão, desde 1994 para cá, a divisão é outra. A divisão é esqueleto, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, no esqueleto axial, nós vamos estudar os ossos da cabeça, da coluna, das colunas e das costelas. E no esqueleto apendicular, vamos estudar os ossos dos braços e das pernas. Entendeu? Porque tudo que é apendicular, tudo aquilo que é penso, né? Perna, braço, tá bom? Então vamos aos ossos da cabeça. Vamos começar com os ossos da cabeça. Aqui na frente, ó, esse osso aqui da frente é o frontal. Frontal. Aqui do lado é o parietal. Então, frontal, parietal. E aqui atrás é o occipital. Então, frontal, parietal e occipital. O frontal é um só, os parietais são dois e o occipital é um, ok? Aí depois nós temos aqui, ó, perto da órbita, nós temos o etimoide, também são dois, um de cada lado. E dentro do ouvido, lá dentro do ouvido, nós temos os 3 menores ossos do nosso corpo, que são bem pequenininhos, mas bem pequenininhos, que são chamados de martelo, bigorna e estribo. Martelo, bigorna e estribo. Então são 3 de cada lado, 6 no total na cabeça, ok? Então o total de ossos na cabeça são 8 na cabeça, tá? Mais 8, mais 6 que são dos ouvidos, então se tornam 14, tá? Muito bem, aí vamos falar da face. Então aqui na face nós temos o orbital, que é dos olhos, o lacrimal, que fica aqui perto dos olhos aqui, o esfenoide, que está aqui dentro também da cavidade orbital. Depois do orbital é o quê? Esfenoide. Esfenoide. Seria o quê mesmo? Ele fica aqui dentro da parte orbital também. Tá. Depois eu mando para você por escrito. E aqui nós temos esse osso largo aqui do rosto, que é o zigomático, que é esse aqui. E dentro do nariz, lá dentro do nariz, que aqui fora é cartilagem, lá dentro tem um osso que chama-se vômer, aqui dentro. E aqui fora, ó, esse aqui do bigode, esse é o malar. Tem o direito e o esquerdo. Dentro da boca, lá no céu da boca, tem os palatinos ou palatos, também direito e esquerdo, também. E aí nós temos a mandíbula, que é um osso só, que é ligado aqui na ATM, que é a articulação temporomandibular. Ok até aqui? Eu queria que você repetisse lá, que você falou, no olho é esfenoide, né? Dentro da parte? Aqui da parte orbital, lá dentro. Na parte orbital. É. E depois aí você falou o osso de dentro do nariz e fora. Vômer. E fora, cavidade, né? Cavidade nasal. Isso. Muito bem. Então vamos falar agora da coluna, tá?
Vou apagar aqui um pouquinho para poder falar da coluna aqui. E a mandíbula é só mandíbula mesmo, né? Mandíbula é um só, é um osso só. Aí a coluna é dividida em coluna cervical. Coluna cervical. A coluna cervical ela é dividida assim, ó. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, a C1, ela é conhecida como Atlas. A C2 como Axis. Atlas porque lembra o mapa mundi. Ela gira de um lado para o outro, para cima e para baixo. Certo? Só não gira 360 graus, mas mexe de um lado para o outro, para cima e para baixo. E a Axis porque vem de eixo. É onde que está prendendo a coluna na cervical. Aliás, a coluna toda, né, cervical, aqui na parte occipital da cabeça, tá? Então, como ela fica presa ali, aqui, ali é a axis, que lembra no eixo, tá? Muito bem. A C3, C4, C5, C6, C7 não tem nome, é só número. Depois nós temos a coluna torácica, também conhecida como dorsal ou vertebral, mesma coisa. Ela é dividida da T1 até a T12, porque são 12 vértebras. Então são 12 vértebras, 12 discos. Porque é uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco. E o que é esse disco? É uma membrana que vai servir como um amortecedor. Pra gente andar, a gente pular, caminhar, né? Se movimentar, ok? Depois nós temos a coluna lombar. A lombar é L1, L2, L3, L4, L5, certo? A coluna lombar, vocês vão observar nas fotos de esqueleto, vocês vão observar que elas são mais largas e mais fortes. Aqui a coluna lombar, né? Elas são mais largas e mais fortes. Por quê? Porque elas sustentam o peso do nosso corpo. E você pode observar, quando a gente engorda um pouquinho, onde a gente tem dor? Na coluna lombar. Quando a mulher está esperando o neném, está segurando todo o peso ali do bebê, onde ela tem dor? Na coluna lombar. Então, a coluna lombar é a sustentação de toda a coluna. Então, por isso que ela é mais larga e mais forte. Tá bom? Depois da lombar, nós temos sacro, ou região sacral. O sacro vai ser a S1, S2, S3 e S4. Então essa aqui é a sacral, ok? E na coluna sacral vocês vão observar que tem 3 furos de um lado, aliás 4 furos de um lado e 4 furos do outro lado. O que são esses furos? São chamados de forames. Forames, o que é o forames? O forames é um fenômeno, né? Aliás, desculpa. É um fenômeno da natureza, que é um buraquinho feito no osso, que não foi feito pelo homem, foi feito pela própria natureza. Então, são chamados de forames. Então, aqui na região sacral, a gente tem 4 de um lado, 4 do outro. Aqui na face, nós temos um aqui, um no queixo, 2 aqui e 2 aqui. 2 furinhos nos ossos, que quase não dá para perceber aqui na foto, mas tem. Então, esses furinhos são chamados de forames. Tudo bem? Bom, e aí faltou o quê? Faltou a gente falar das costelas. Ah tá, faltou aqui a região do cóccix. O cóccix vem por último. O cóccix são coccígea, 1
2, 3 e 4. São 4 ossinhos pequenininhos, que é a terminação, que eles chamam de o vestígio de um rabo, porque eles acham que nós viemos do macaco, então vestígio de um rabo, tá? Então são as 4 últimas, que quando cai, bate, machuca, dói, Nossa. né? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não? Beleza. Então vamos falar das costelas. Posso apagar aqui, filha? Pode. Tá. Bom, as costelas, Deixa eu te perguntar uma coisa. pode falar. O cóccix, ele tem algum osso mais fino que se você bater pode Não, chegar a o quebrar, cóccix não? ele é um osso fino, na verdade. Ah. Ele não é muito grosso, ele é laminado, ele é mais fino. E aí, conforme a queda, sentado, por exemplo, uma escada, conforme o tombo, você Pode quebra brincar. ele e aí não tem como engessar. É descanso. Ah, É descanso. A pessoa vai ter que ficar Uhum. descansando, porque não tem outra forma de curar ele, porque não tem gesso para colocar, não existe. Interessante. Antigamente fazia-se aquele gesso pélvico, mas não é aconselhável hoje em dia. Hoje eles não estão nem na Não clavícula, tão eles não estão fazendo mais, não, né? Porque judia muito do paciente, então é repouso. Costela, por exemplo, hoje quando quebra uma costela, não engessa mais, nem faixa. Eles não Por estão quê? mais Porque as fazendo isso. pessoas têm problema respiratório, então se faixa ou engessa, a pessoa pode ter um problema maior, respiratório maior. Então é repouso, só repouso. É isso que eu vi, não estão mais. Eu trabalhava ali no Municipal do Tatuapé, acontecia muito de Isso. ter quebradura assim, eles não só colocavam só o atipoia. É verdade. Costelas, né? Então, costelas são um total de 24, 12 de cada lado, tá? As costelas, elas nascem na coluna, aqui atrás da coluna, e vem e se cola com o osso aqui forte, que nós temos aqui na frente, que chama-se externo. Esse externo é com S mesmo, tá? Que escreve, porque Não é é o com- nome do osso. Ah. Se fosse externo no sentido lá fora, seria com X. Ah, Tá. é interessante. Então esse é o nome do osso. Esse Tá. osso, ele é mais ou menos assim. Eu sou péssima de desenho, mas vamos lá. Ele é mais ou menos assim. Então essa parte aqui tá aqui perto da clavícula. Essa cara, esse negócio aí, É. deu outra coisa. E aí essa parte aqui é chamada de manúbrio. É aonde fica isso aí? Aqui. É? É. É o Ah, que manúbrio. une aqui, né? Isso. Entendi. O corpo dele é chamado de externo. E essa ponta aqui, ó, Ah, que dá aqui perto da boca do estômago, porque às vezes você leva um soco, você perde fôlego. dói, é. Sim. Então, aqui a gente fala boca do estômago, mas o correto é a região epigástrica, né? Então, aqui ele termina aqui, essa parte, esse aqui é chamada de apêndice de chifoide. Apêndice de chifoide. Ou processo de chifoide, é a mesma coisa. Bom, então as costelas, elas se ligam aqui, elas saem da coluna, das vértebras e se ligam nesse externo, fazendo uma gaiola, tá vendo? Ó? Fazendo uma gaiola. E essa gaiola, ela tá protegendo os pulmões e tá protegendo o coração. Só que elas são 7 primeiras verdadeiras, porque elas saem da coluna e se ligam no externo. Aqui está o externo. E as outras, 1, 2, 3, 4, elas, aqui ó. Olha lá, pode Ian, entrar. você. Pode entrar. Oi. Essas outras aqui, elas são falsas. Por que elas são falsas? Porque elas só se ligam atrás e aqui na frente elas são ligadas através de uma cartilagem. E as duas últimas aqui atrás, aqui embaixo, que são as flutuantes. Que não. São as flutuantes. Elas só saem aqui da coluna, mas não se ligam ao externo.
Então elas ficam soltas, tipo É. soltas. Tá bom? Total de 24, sendo 12 de cada lado. Então nós falamos do esqueleto axial. Vamos falar do esqueleto apendicular. Repete só um pouquinho para mim, Cidinha, por favor, Ok. que as últimas ficam soltas, por quê? Porque elas não se ligam ao externo. Ah, Elas só se ligam, só saem da coluna. Saem não das se ligam, vértebras. né, ao Isso. externo, né? É. E elas saem da coluna, né? Que elas não se ligam ao externo, né? Isso, saem das vértebras. Então vamos falar agora do esqueleto apendicular. Então o apendicular, nós vamos ter a clavícula, a escápula. As escápulas são duas, as clavículas são duas. Aqui, ó, nós vamos ter a clavícula, uma de cada lado, o acrômio, que é essa ponta aqui do osso, um de cada lado. Aqui atrás nós temos a asinha, são as escápulas, e agora o osso do braço, que é o húmero. O húmero também são dois, um de cada lado. Depois nós temos essa pontinha aqui do cotovelo, que quando bate dá um choquinho, é o olecrano. Depois nós temos o rádio, a ulna. Aí nós temos o rádio e a ulna. E o punho, que é chamado de carpo, que é composto de 8 ossinhos. E depois nós temos a cintura pélvica. E na cintura pélvica, nós temos esse osso forte aqui, que chama íleo, que uns chama de anca, quadril. Então é esse osso forte aqui, que é o íleo, um de cada lado. Depois nós temos o isquio, que é esse que nos apoia para a gente sentar, que também tem 2 forames, 2 buracos aqui. Então nós temos o isquio e o osso aqui do meio, que na mulher tem uma cartilagem que abre para o neném nascer, que é o pubis. Então, íleo, isquio e pubis, ok? E aí vem as pernas. Aí nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Aí nós temos a patela, que é esse ossinho aqui do joelho. Então, fêmur, patela. Aí nós temos a tíbia e a fíbula. Tíbia e fíbula. E o tornozelo aqui. Aí nós temos o pé. No pé nós temos o tálus, o cuboide, o navicular, o calcâneo. Depois de cuboide é o que ali? Navicular. O navicular, o calcâneo. E nós temos os 3 cuneiformes também. 3 cuneiformes. Também é no pé também. É aqui esses 3 ossinhos aqui. 1, 2, 3 aqui. E os dedos do pé, que são os metatarsos.
Ah, e aqui na mão, depois do punho, nós temos os metacarpos. Metacarpos é da mão, metatarso é do pé. Tudo bem? Só parar?